Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, hoje trazendo para vocês mais um vídeo aí para tentar te ajudar com a análise de empresas, e empresas essas que podem ou não, né, dependendo do que você achar, fazer parte depois da sua própria carteira, da sua própria estratégia. Já quero pedir aqui para você deixar o seu like, comente aqui no vídeo qualquer coisa, isso ajuda demais a divulgar o canal, tá? Tem gente que acha que é mentira isso, mas não é, é muita verdade. E óbvio, né, se inscreva no canal se você não for inscrito ainda. E antes de fato aqui mostrar meus slides, todo o material que eu preparei, hoje eu vou falar aqui de Cosan. Cosan é uma das empresas que o pessoal tem me mandado muito na minha caixinha de perguntas lá no Instagram, perguntando se vale a pena para uma carteira previdenciária ou não. Então eu decidi fazer aqui um vídeo inicial, né, para te falar um pouquinho da empresa, para a gente pensar um pouquinho junto se é ou não uma boa empresa para esse tipo de estratégia. E além disso, né, o pessoal recentemente, um cara, né, falou num dos vídeos passados que os meus vídeos estavam meio repetitivos, ou seja, eu estava falando muito das mesmas empresas. E de fato isso é até verdade, eu falo bastante das empresas que eu tenho, e aí agora eu decidi começar a fazer também alguns vídeos de outras empresas que vocês dão a sugestão. Então, pô, deixa aqui no comentário qual empresa você quer que eu faça aqui uma análise inicial, que eu traga informações, que vai ajudar bastante. E lembrando, aqui no comentário fixado você tem o link para ativar o sininho da minha live que vai acontecer aqui no meu canal do YouTube no dia 7 de maio, 7/5, às 7 horas da noite, que é a abertura da minha nova turma do meu curso de investimento. Onde eu te ensino tudo que você precisa saber, todas as ferramentas para você analisar bem uma empresa e fazer uma boa carteira de investimento pro longo prazo, tá? Te ensino isso tudo, a gente tem live, tem aula gravada, é o melhor custo-benefício do mercado, não existe nada mais barato que o curso que eu estou fazendo, eu pesquisei, eu vi, com tanto conteúdo que eu tenho que eu vou te trazer também. Então para você ficar um pouquinho por dentro disso, participe da live no dia 7/5 e também deixe o seu nome e o seu e-mail na lista de espera, é um outro link que tá aqui no comentário fixado para você ganhar descontos, tá? Aí você usa se você achar que faz sentido. Beleza? Bora pro vídeo. Bom, pessoal, eu vou bem direto ao ponto aqui, tá? Eu não vou ficar enrolando muito vocês. E aí, Cosan, é boa ou não para comprar? Para comprar especialmente para uma estratégia previdenciária, uma estratégia onde a gente tem o foco aqui no canal, que é uma carteira que você vai fazer para viver de renda, ou seja, de boas empresas, de setores perenes, que pagam dividendos e assim a gente consegue viver desses investimentos lá na frente. Então, só para você entender, o que é a Cosan? É uma holding, basicamente, que, segundo a própria missão, é se comprometer com o desenvolvimento sustentável do Brasil. Ou seja, ela acaba investindo em ativos que ela considera de forma irreplicável na cadeia de recursos, na cadeia de valor, na verdade, recursos naturais. Qual que é o foco, mais ou menos, ali da Cosan? Você tem empresas que vão estar sempre ligadas ali a transição energética, por exemplo, operações de logística, ou qualquer outro tipo de oportunidade que eles consideram inovador para o país e que seja irreplicável, tá? E aí quando a gente olha isso, né, quando a gente fala de transição energética, quando a gente fala de logística, quando a gente fala de distribuição, de certa maneira, de cadeia de valor, de suprimentos como um todo, o que a gente começa a pensar, né? O que a gente pode acender uma luz verde? De certa forma, você pode até entender que isso é um setor perene. O que é um setor perene? É basicamente aquele setor que, pô, ele existe, né? E ele existe por muito tempo e ele continua funcionando, de certa maneira, independente do momento que a gente está vivendo na sociedade. Se é uma crise, se não é, se tem muito adultos, se tem muito jovem, se tem muito velho, se não tem. Sabe, independente das características que a gente vê em uma sociedade, aquilo continua existindo. Então, a gente pode colocar aqui, né? Pô, energia, por exemplo, e ainda mais agora, né, com essa pegada ESG, de transição, empresas ligadas à transição energética, logística, isso aqui nunca vai acabar, a gente sempre vai precisar da logística, seja para alimentos, seja para transporte de pessoas, para tudo, logística para tudo, tá? Ou oportunidades de negócio que inovam isso e depois trazem valor para a sociedade. Então quando a gente olha para a Cosan onde ela está atuando, de fato, você pode até colocar assim na sua cabeça, beleza, é um setor perene, é irreplicável, o que ela está fazendo, pô, só ela está fazendo, é muito difícil às vezes de fazer, ela tem maior expertise nas empresas do portfólio, e mais do que isso, é um negócio que é necessário para a sociedade, não é que você pode ficar sem, de certa forma, tá? E aí você fica com essa luz verde. Só para dizer um pouquinho, então, com base nisso tudo, né? O que são as empresas que estão hoje no portfólio da Cosan, que estão dentro? A Raízen você já conhece, a questão ali, vamos colocar um modelo de negócio voltado, né, para a transição energética, açúcar, marketing, tudo mais, essa questão de tudo renovável, de certa maneira. Você tem a própria Rumo, também capital aberto em termos de logística aqui. Você tem uma outra empresa, que é a Compass, né, com projetos ali para o setor de gás, né, gás natural e energia. E aí você tem a Comgás também dentro da Compass, se você já ouviu falar. Você tem a Move, né, o Móvel, chame de como você quiser, que é para fazer ali, enfim, lubrificantes, óleos básicos ali,
Você tem algumas marcas, né, que você já deve ter conhecido, especialmente você vai ali em oficinas, em concessionárias, de certa forma. Isso tudo, de novo, é necessário para o maquinário, é necessário para tudo isso. Você tem a própria Cosan Investimentos, que é esse braço deles onde eles enxergam essas oportunidades, né? Ou seja, viu alguma empresa interessante, viu alguma empresa inovadora e eles querem investir, eles fazem via Cosan Investimentos. E eles também têm uma pequena, né, participação ali na Vale de cerca de 5%, que é na parte de mineração. Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente fala, olha, basicamente tudo isso daqui são dos setores perenes, apesar de serem cíclicos de certa maneira, dependendo daqui da visão que você coloca da empresa que você analisa, são setores que são necessários para a sociedade. A mineração, a exportação das commodities, gás natural, energia, lubrificante para máquinas, para carros, para motores, enfim, logística como um todo, e até a parte da Raízen, né, que foi ali recentemente, inclusive, a gente teve o IPO. Então, quando a gente olha para isso, de fato, né, a gente começa a ver empresas robustas em setores que são interessantes em termos de perenidade para a sociedade. Só que aí, antes de falar um pouquinho de Cosan e mostrar aqui até alguns indicadores para a gente tentar chegar nessa opinião, se vale ou não a pena para uma carteira previdenciária, só destacando um pouquinho do resultado, né, no último que a gente teve. Receita de 41 bilhões, está uma alta de 19%. Perceba a robustez da hold. Lucro líquido de 654 milhões, alta de quase 60% ano contra ano. Muito atrelado também esse desempenho na reavaliação das propriedades agrícolas da Radar, que é uma das empresas que a Cosan Investimentos fez ali o seu investimento, né, que é uma gestora basicamente de propriedades agrícolas. E pelo resultado muito robusto de Rumo também, que é capital aberto, aí você pode acompanhar. Teve um EBITDA ajustado de 4,8 bilhões, 74% de crescimento. Então perceba aqui, o EBITDA vai aquela aproximação da geração de caixa da companhia, ou seja, muito caixa, de certa forma, sendo gerado. Não é exatamente a mesma coisa, tá? Existe essa diferença, mas a gente pode até colocar, como uma aproximação. É uma empresa que gera muito caixa, tem dinheiro disponível para fazer novos investimentos ou para pagar dividendos. A gente tem que entender em que ponto a empresa está. Uma alavancagem, de certa forma, controlada, não é tão baixa assim, não é tão alta, de 2,2 vezes, uma alta de 0,1 ponto percentual. Isso aqui pode até preocupar de certa maneira, mas não acho que seja, para ser bem sincero aqui com vocês, tá? Não acho que seja nada que a gente olhe e fale, meu Deus, essa empresa aqui está prestes a não conseguir cumprir com as suas obrigações, vai precisar fazer aumento de capital, vai precisar fazer follow-on, vai precisar contrair novas dívidas. Não é isso, a alavancagem está controlada. E você tem investimentos pro forma aqui, que é um tipo de forma que você meio que traz esse resultado, existe essa questão contábil, vamos colocar dessa maneira, tá? Não vou entrar em muito detalhe, até me fugiu a palavra, como você faz o report dos resultados, é isso que eu queria falar. E aí, basicamente, 2,8 bi, um crescimento de 25%. Aí teve, óbvio, né, isso, acréscimo na participação de Raízen, Compass, Rumo, assim por diante. Então, de fato, o que a gente pode perceber com esse resultado aqui? É uma empresa robusta, em setores que apresentam bons resultados, gerando caixa, gerando lucro, mas com investimentos bem altos. Os investimentos altos, a gente sabe, uma empresa que investe bastante, ela não tem a abertura, vamos colocar dessa palavra, de conseguir pagar tantos dividendos assim. Por isso que a gente sempre fala, quando uma empresa sai do nível de investimento, quando ela sai daquele ciclo e ela continua sendo uma boa geradora de caixa, aí sim ela começa a pagar. Não vejo isso como o caso da Cosan. Eu acho que hoje a Cosan está muito mais preocupada em encontrar boas empresas, em ter essas participações relevantes em empresas que ela já possui no portfólio, como foram essas que eu mostrei para vocês, e pegar o resultado ao longo do tempo com essas empresas, que geram resultado, que geram receita, geram caixa, reinvestindo no próprio business e, obviamente, valorizando as cotações. Aqui você pode ver um pouquinho de como que foi os dividendos de Cosan ao longo do tempo. E é justamente para mostrar um pouco disso para vocês que eu estou falando. O dividendo nunca teve um yield tão atraente assim. Pagou, sempre pagou, isso de forma consistente, mas um yield que deixa muito a desejar. Por quê? Porque a gente quer no mínimo 6%. E quando a gente fala de no mínimo 6%, a gente vê que Cosan desde 2017 paga na casa dos 2,5% em média, não se torna uma empresa atrativa por uma carteira de renda, onde a gente está focando primeiramente no recebimento de dividendos. Agora, faz sentido falar que Cosan é uma empresa ruim? Para ser bem sincero, em termos assim básicos e numa análise muito rápida que eu fiz aqui, lembrando, não tenho a posição, não fiz nenhum tipo de projeção, não entrei a fundo na análise, aqui é um vídeo inicial, inclusive também para mim, me parece que é um setor interessante, mas também me parece que o momento da empresa é outro. Não é pagar dividendo, e sim manter ali o seu business rodando, com os seus investimentos e trazendo cada vez mais resultado. Óbvio que você vai ganhar também de outra forma, se a empresa for boa e for bem ao longo do tempo, e você depois tiver feito a sua análise e decidido comprar. Você vai ganhar na valorização dos papéis, à medida que a empresa vai lucrando cada vez mais. Mas
é interessante falar que, pelo menos dado o histórico aqui que a gente vê, os dividendos não são tão atrativos assim. Beleza? Bom, comenta aqui embaixo o que você acha de Cosan, tá? Se você teria numa carteira previdenciária ou se você acha que de fato os dividendos são muito baixos e você acha que não vale a pena. Muitas pessoas às vezes podem até falar assim, ó, Bruno, eu não vou ter para carteira previdenciária, mas eu vou ter para uma carteira de oportunidade, onde eu gosto da holding, eu gosto do trabalho, eu gosto das empresas que eles têm a participação, que eles investem, e vou ter na minha carteira, como oportunidade mesmo, visando o ganho de capital, sem nenhum problema, uma estratégia super válida, inclusive, também. Agora, para uma questão previdenciária, de fato, na minha opinião, não parece fazer tanto sentido assim. Mas comenta aqui embaixo que eu quero muito saber a opinião de vocês e mais do que isso, tá? Deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, acompanhe todos os outros vídeos que saem todos os dias sem falta e mais do que isso também, vá aqui na descrição, ative o sininho da live e deixe seu nome e seu e-mail para fazer parte da turma 3 do Projeto Investidor de Sucesso com Dividendos. Beleza? Tamo junto, um forte abraço.